Vamos lá, então, eu queria que você falasse daquele momento muito complicado que estava a partida no primeiro tempo com a retranca do São Paulo e que você no primeiro tempo mesmo fez a troca colocando o Ailon e a partir daí em seguida saiu o gol e que o Internacional chegou à vitória, à classificação. E dentro dessa pergunta eu queria que você fizesse uma análise da transição do teu time do meio para frente, se ela já encaixou como você quer, com velocidade ou ainda falta algo. Olha, Serginho, a gente só adiantou, né? Nós iríamos fazer isso no intervalo do jogo, certamente. Já fizemos, né? Um jogo passado aqui em casa contra o Brasil, né? É uma modificação na forma de jogar, né? E pelo adversário que estava jogando muito retrancado, né? O adversário veio num 4-5-1 com 5 jogadores no meio campo, apenas um atacante, né? Com 2 meias, né? O Thiaguinho e o Atos e os 3 volantes por trás, né? Sendo que um desses 3 volantes era um zagueiro. Então, claro que nós tivemos dificuldade, porque é difícil. É muito mais fácil no futebol você destruir, né, do que você construir, né? E a gente, por jogar dentro de casa, né, você precisa propor o jogo, né? Então a gente só antecipou o que a gente ia fazer no intervalo da partida, né? Colocamos o Ailon, né, para fazer essa função, para nós ganharmos em mobilidade, né, em versatilidade desses jogadores que nós temos na frente, de trazer o Anderson, né, para ser esse segundo volante com uma qualidade de bola que o Anderson tem de passe, né, e principalmente a movimentação dos 4, do Vitinho, né, do Sacha, né, do próprio Ailon, né, e do próprio Andrigo, né, e eu acho que foi por aí que a gente conseguiu furar, né, a defesa do adversário, conseguir fazer o primeiro gol, né, sempre, né, é mais difícil você fazer o primeiro gol. A partir do momento que você faz o primeiro gol, automaticamente o adversário sai um pouquinho mais, você tem mais espaço para rodar, tem mais espaço para movimentação, pelas infiltrações, né, pelas passagens do nosso lateral, né? O Fabinho já jogou comigo várias vezes de lateral direito, pode fazer aquela função e ele tem uma saída boa. Aí a gente começa a ter opção, saída pelo lado direito, saída pelo lado esquerdo, né? Infiltração pelo meio, né? E aí a gente não se torna uma equipe previsível. E aí o adversário tem uma dificuldade muito grande, né? Para fazer exercer uma marcação, né? Em cima da nossa equipe. Você tem elogiado sistematicamente tanto o Anderson quando joga um pouco mais atrás e o Fabinho quando joga do lado, mas não começa o jogo com esses jogadores nessas posições. Para os próximos jogos, depois do rendimento de hoje, da mudança total do time no jogo, pode esse time que terminou começar o jogo? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer dentro do futebol. Nós não estamos presos a um modelo de jogo, uma formação de time, né? Perdemos o Marquinhos nesse jogo, certamente estaria sendo uma opção para a partida, né? Acabou tendo uma lesãozinha, uma lesão na coxa, né? No último minuto do treino, né? Então o mais importante é você ter essas opções, né? Se a gente vai usar ou não, sim, podemos usar dentro da partida, durante a partida, começar um jogo assim, né? Então os próprios jogadores vão buscando o encaixe, né? O importante é você ter jogadores, né, que possam fazer essa movimentação. Então é importante, o Ailon já tinha entrado muito bem no jogo lá contra o Glória de Vacaria. Hoje entrou, fez gol, fazia tempo que não fazia gol, né? Isso dá uma confiança maior ao jogador, dá uma moral maior, né? Então acho que é importantíssimo a gente ter esse tipo de opções, ter esses jogadores com essa versatilidade, né, para que possam se encaixar em qualquer estilo de jogo. E qualquer estilo de jogo que a gente colocar na próxima partida, qualquer escalação, não é novidade, né? Porque todos esses jogadores já estão acostumados, né? Já assimilaram muito rapidamente a nossa forma de trabalhar. Por esse teu encaixe de jogo, Argel, o Fabinho acaba se adaptando mais nesse setor da lateral direita em relação, por exemplo, ao Paulo César. Ele já teve oportunidades com você, né? Ele tem essa dificuldade ainda da adaptação. O que você observa no Paulo César que ele não está dando essa resposta ainda para você utilizar o Fabinho até, quem sabe, nessa sequência no Campeonato Gaúcho? Veja bem, o PC chegou há pouco tempo no Brasil, né? É uma adaptação normal, né? Ele vem de um futebol totalmente diferente, né? O PC é um jogador mais marcador, né? Fazendo uma comparação, digamos, com o William, né? O ponto forte do PC é a bola aérea, é a parte defensiva, né? E quando você joga em casa, principalmente, você tem que propor o jogo, você tem que ser um pouco mais ofensivo, principalmente pelos lados, né? Então é uma característica diferente,
Eu acredito que o PC vai crescer durante o campeonato, né? Principalmente em jogos duros, jogos mais fortes, porque é um jogador experiente, jogou Libertadores da América, né? Jogos fora de casa, né? Daqui a pouco a gente vai ter o Campeonato Brasileiro, e ele é um jogador, né? Que tem um poder forte de marcação, né? Bom na bola aérea, ele marca muito bem, né? Não é um jogador que passa muito, como passa o Arthur, como passa o William, como passa o Fabinho quando está daquele lado, porque são jogadores com uma aptidão, né? Mais ofensiva, né? Então eu acredito sim que o PC tem dado uma boa resposta. É questão de opção no momento, quando a gente precisa propor o jogo, quando a gente vê que o adversário vem numa postura como veio, né? Num 4-5-1, né? Bem atrás, se defendendo, jogando numa bola parada, jogando por uma bola, jogando num erro, né? Da nossa equipe, né? Então eu acredito sim que o PC possa crescer ainda com o passar do tempo, né? Na parte defensiva ele tem dado uma segurança muito forte para a nossa equipe, para nós, né? Então eu acredito que a partir do momento que vai passando ele vai se adaptando cada vez mais, né? E é um jogador, né? Principalmente quando a gente ser muito atacado, né? É um jogador importante dentro de um sistema tático. Argel, o Anderson não esconde de ninguém que tem uma preferência de atuar mais próximo do gol, mas você tem utilizado ele também vindo um pouco mais de trás e a resposta está sendo boa. Você chegou a conversar com ele sobre essa mudança um pouco tática, e você acha que ele está te dando uma resposta melhor atuando mais adiantado ou vindo mais de trás? Não, ele me dá uma resposta boa. O Anderson é um jogador diferente, né? E vai depender muito do jogo, né? Da maneira como se propõe o jogo, da maneira que se propõe o adversário, né? Então o Anderson pode jogar na frente, ele tem dado uma resposta boa. Ele pode jogar atrás, ele também tem dado uma resposta boa, né? Então você ganha com o Anderson, né? Esse jogador experiente, esse jogador que gosta da bola, numa bola longa, né? Ele é um jogador que conduz a bola com uma velocidade de poucos, né, no futebol, que é difícil você, geralmente o jogador é muito rápido, mas sem a bola. Você conduzir a bola e ser rápido, né, a bola não foge do pé dele, principalmente no segundo gol, né, que ele faz uma tabela com o Arthur, ele conduz essa bola, ele arranca no meio de dois adversários, ele busca a tabela com o Arthur dá de calcanhar para ele, ele entra dentro da área, faz o cruzamento, o Ailo fecha, né, como a gente pede para fechar, né? Então o Anderson é um jogador diferente, né? Então vai depender muito de como é que vai estar o jogo, vai depender muito de como é que o adversário vem, né? E a gente já usou o Anderson assim, e aí as pessoas podem pensar assim, mas usar o Anderson de segundo volante contra o São Paulo do Rio Grande é fácil. Não, no jogo lá contra o Fluminense nós fizemos essa modificação. Com 35 minutos do primeiro tempo, nós tiramos um volante, trouxemos o Anderson para trás, numa decisão de vaga, trouxemos o Anderson para trás, colocamos o Marquinhos entrou e deu uma boa resposta, e o Anderson, quando veio para trás, né, a nossa equipe conseguiu render mais, né? A nossa equipe conseguiu trabalhar melhor a bola, conseguiu controlar o jogo, né? Então, independente do adversário, pode ser o Fluminense, pode ser o São Paulo de Rio Grande, pode ser qualquer adversário, a gente pode usar porque já usou, independente do calibre do adversário, né? Então o Anderson tem dado uma resposta boa, né? Tem tido uma performance muito boa, né? E eu acredito ainda que o Anderson possa melhorar sim, né? Eu ainda acho que ele pode jogar mais ainda do que vem jogando, né? E essa motivação, né? Essa intenção que a gente trabalha no dia a dia com ele, conversa com ele. Ele é um jogador que percebe muito rapidamente, taticamente, o que a gente pede, né? Você fala uma vez pro Anderson, joga mais adiantado, ele vai fazer o trabalho que a gente pede. Anderson joga um pouquinho mais atrasado, vem buscar essa bola, roda um pouco mais, né? Então é um jogador com uma leitura tática diferente. Argel, nos últimos 4 jogos foram 14 gols marcados e 3 sofridos. Na sua avaliação, o Inter atingiu o equilíbrio necessário para tirar de vez da cabeça do torcedor qualquer tipo de desconfiança na briga pelo título? Olha, eu pelo menos eu nunca vi o torcedor apreensivo, preocupado, né? Até porque a gente apenas fez o nosso trabalho, cumprimos a nossa obrigação de ganhar esse jogo, um jogo decisivo, e é diferente quando você joga uma partida só valendo o campeonato todo. O que aconteceu no primeiro turno já ninguém lembra, né? O que aconteceu hoje nessa fase classificatória já ninguém lembra. Então agora já chegaram 4 equipes, né? Temos um adversário forte no próximo domingo, então a gente tem uma convicção de trabalho,
né? A gente espera que a nossa equipe cresça no momento certo. Eu acho que é isso. Está buscando equilíbrio no momento certo, está crescendo no momento certo, né? Então isso é importante, porque agora é que vale o campeonato. A partir de hoje valia muito, né? O adversário veio aqui e propôs, e esse adversário no primeiro turno veio aqui e nos complicou muito durante a partida, né? Nós saímos na frente, poderíamos ter matado o jogo, não matamos. O adversário foi uma vez no nosso gol, acabou fazendo gol, e aí complica, daqui a pouco leva uma decisão para os pênaltis. E se eu não me engano, no passado foi assim. Eu estava longe, mas eu acabei acompanhando esse jogo. O Internacional estava perdendo 2-0 para o Cruzeiro, empatou 2-2 e ganhou nos pênaltis. Então é um jogo perigoso, é um jogo diferente. Então eu acredito que a nossa equipe está buscando esse equilíbrio, está crescendo no momento certo. A gente vai trabalhar para crescer ainda na parte tática, na parte técnica. Os jogadores estão buscando o encaixe está saindo. O jogador, a gente dá a oportunidade, ele entra e vai bem. Ele, no outro jogo você dá a oportunidade, ele entra, faz gol. Então ele está buscando uma escalação pela performance dele. Então eu acredito que a gente está crescendo no momento certo, né? Agora precisamos ainda render mais, né, para a gente buscar o objetivo que é o campeonato. Argel, o regulamento do campeonato dá a vantagem para o São José de jogar a segunda partida em casa. Em cima disso eu te pergunto, dentro desse crescimento que o Inter tem na hora certa, como você está colocando, elencos, tradição, o Inter entra como favorito? E a questão do gramado sintético, apesar do Inter já ter jogado lá esse ano, preocupa um pouco para a hora da decisão, não? Eu entendo a tua pergunta, né? Respeito a tua pergunta, também entendo a tua ansiedade, né? Mas sexta-feira a gente vai tratar do nosso próximo adversário. Nesse momento a gente vai falar sobre o jogo do São Paulo. Argel, eu queria que tu falasse um pouco sobre a atuação de hoje do Alisson, que fez uma defesa muito importante no início do segundo tempo, e também se te agradaria provável vinda do Danilo Fernandes. Olha, primeiro, que eu estou muito satisfeito com os jogadores que eu tenho. Segundo, né, nós estamos numa reta final de competição, né? Começou o campeonato lá em janeiro, né? Começou o campeonato gaúcho, campeonato difícil, campeonato duro, né? Chegou 4 equipes, né? Por incrível que pareça, as 4 equipes que durante o campeonato, né, chegaram na frente, né? Então chegaram por mérito. Então nós temos que se preocupar com os jogadores que tenho. Eu estou muito satisfeito, os jogadores têm dado uma resposta muito boa, né? Não é o momento de contratação, até porque existe um departamento de futebol que trata disso. A partir do momento que o jogador for contratado, se apresentar aqui, vestir a camisa do Internacional, chegar aqui para jogar no Campeonato Brasileiro, né? Porque no Campeonato Gaúcho não tem mais como você escrever ninguém, aí a gente pode dar a nossa opinião. Nesse momento é focar no nosso trabalho, focar no próximo jogo, trabalhar durante a semana, ver as opções que a gente tem, a formação que a gente pode fazer, né? Dar confiança a esses jogadores que têm dado uma resposta muito boa, né? E preparar aí o próximo jogo, que é um jogo difícil, um jogo duro.